boa noite. Olá, boa noite. Começa a sessão da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Votação é incerta e pode ficar para amanhã. Líderes dos partidos de centro tentam acordo sobre destaques que podem beneficiar mulheres, policiais e professores. Oposição promete obstruir a sessão para atrasar ao máximo a votação. Enquanto o governo negocia emendas parlamentares e tenta ampliar a margem de votos. Pesquisa mostra que maioria da população aprova a reforma da Previdência. Vale é condenada pela primeira vez pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Força-tarefa da Lava Jato prende operador de um dos maiores doleiros do país. Criminosos fazem reféns em restaurante depois de balearem 2 policiais em tentativa de assalto no interior de São Paulo. Voluntários da capital paulista criam projeto para acolher e ajudar refugiados da Venezuela. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Foi lançado hoje o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A ação, batizada de Pátria Voluntária, terá a primeira-dama, Michele Bolsonaro, na presidência do Conselho Gestor. O Pátria Voluntária foi criado por decreto e será coordenado pelo Ministério da Cidadania. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, terá a primeira participação direta no governo. Ela vai presidir um conselho vinculado à pasta da cidadania, que terá 12 representantes do governo e 12 representantes da sociedade civil. O programa é voltado à população mais vulnerável, como moradores de rua, pessoas de baixa renda e portadores de deficiência. Em um breve histórico de ações voluntárias que já participou, a primeira-dama disse que lutará para que o voluntariado seja uma marca desta gestão. Dentro das minhas limitações, sempre quis ajudar o próximo. É um chamado do meu coração. Aceitei esse caminho com desígnio de Deus. Durante a cerimônia, que ocorreu no Hospital da Criança de Brasília, Jair Bolsonaro afirmou que o povo brasileiro está vendo um presidente que busca honrar aquilo que prometeu, graças à equipe que mantém, e que o voluntariado pode ser feito no dia a dia. O voluntariado não tem preço. E o voluntariado começa no nosso serviço. Não é quando saímos do serviço e vamos para casa e depois procurar como ajudar o próximo. É nesse momento. Todos nós que estamos servindo a pátria de farda, de paletó e gravata, de macacão ou de uma sunga como salva-vidas na praia. Um dos objetivos do programa é melhorar o desempenho do Brasil no ranking global de solidariedade. O Instituto Britânico Road Giving Index mostrou que em 2018 o país estava na posição 122 entre 146 nações avaliadas. O que nós temos que ter realmente é esse grande movimento de solidariedade humana que o movimento de voluntariado pode nos dar, né? E ampliar muito. O que nós vimos fazer para 1 milhão, a gente pode acabar fazendo para 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, graças ao engajamento voluntário. O grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime, proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, retirou do projeto o trecho que autorizava em lei a prisão após condenação em segunda instância. Por 7 votos a 6, a maioria dos integrantes da comissão entendeu que o tema deve ser tratado por meio de proposta de emenda à Constituição e não por projeto de lei. O pacote anticrime ainda precisa ser analisado no plenário da Câmara e depois no Senado. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, irá prestar esclarecimentos no Senado sobre o suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Álvaro Antônio vai participar, no dia 6 de agosto, de uma audiência na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O próprio ministro se antecipou a um eventual pedido de convocação, que seria votado hoje no colegiado, e marcou a data para dar as explicações. Se fosse convocado, Álvaro Antônio seria obrigado a comparecer na sessão. O Ministério da Saúde abriu vagas remanescentes para o programa Mais Médicos, com foco em brasileiros formados no exterior. O prazo de inscrição acaba amanhã.
Ao todo, são 600 vagas do edital lançado em maio em áreas com alto risco de vulnerabilidade. Os profissionais do Mais Médicos vão atender as populações de áreas ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas e que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde. Os interessados começarão a atuar entre os dias 16 de agosto e 25 de setembro. O plenário da Câmara dos Deputados pode começar a votar a reforma da Previdência ainda nesta noite. Vamos direto a Brasília, ao vivo, com a repórter Caroline Aguiar. Pelo menos essa era a previsão inicial, né, Carol? Se bem que as coisas parecem que estão ficando um pouco mais complicadas e essa votação é incerta e pode, inclusive, ser adiada para amanhã. Então, nos conte, por favor, qual é a situação neste momento? Quais são as possibilidades aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Bom, exatamente, a situação é muito incerta. Antes era dada como definida, como certa, a votação, pelo menos, do texto base hoje, essa noite, madrugada, porque a gente sabe que essa sessão vai demorar muito. Mas as negociações aqui estão se estendendo e, por isso, sequer começou a sessão que vai discutir a reforma da Previdência. Os deputados estão tirando um projeto sobre regulamentação de vaquejada, ou seja, nada a ver com Previdência, porque nos bastidores há, sim, muita negociação. Inclusive, ao longo do dia, eu tive a oportunidade de conversar com os vários líderes e o clima estava bem pesado, com várias insinuações até de que o governo não teria a quantidade de votos necessária para poder aprovar o texto, que a gente sabe que não são poucos votos, são 308 votos, então não é uma costura fácil de se fazer. Inclusive, aí é por isso que eles estão estendendo essas negociações para tentar conseguir votos. Se essa votação não ocorrer de madrugada, ela fica para amanhã e a gente vai ter que esperar para saber qual vai ser o resultado. Hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi exonerado do cargo para assumir o mandato que ele tem de deputado justamente para ajudar nessa votação, para contar votos. E agora há pouco ele passou por aqui e otimistamente diz que o governo tem mais de 30 votos. Vamos esperar para ver. Quem também foi exonerado e reassumiu o cargo de deputado foi o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Bom, enquanto as negociações acontecem, a gente continua aqui acompanhando e você vê agora como é que foi esse dia de tentativa de acordo na reportagem. As tentativas de acordo para uma votação menos demorada começaram logo cedo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a oferecer para a oposição a possibilidade de fazer a sessão de hoje apenas para discussão e começar a votação só amanhã. Mas eles não aceitaram e decidiram manter o kit obstrução. Nós entendemos que, ao fazer obstrução, nós obrigaremos a presença no plenário dos deputados, em princípio, favoráveis à proposta de emenda à Constituição, e com isso nós poderemos convencê-los a votar contra essa proposta que nós consideramos muito prejudicial para o povo brasileiro. O governo também tentou encurtar a votação ao negociar com partidos aliados para que eles não apresentassem sugestões de mudanças no texto, os chamados destaques. Mas também não deu certo e nos bastidores já se fala em levar a votação até sábado. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro disse confiar na conclusão ainda esta semana. Como é uma proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa passar por 2 votações no plenário. Rodrigo Maia é o nosso general dentro da Câmara agora para aprovar com toda certeza, antes do recesso, os 2 turnos dessa nova Previdência. Maia preferiu a cautela e garantiu apenas a votação em primeiro turno. Eu acho que para o parlamento o ideal é que a gente consiga acabar essa semana, apesar de ser uma análise otimista da minha parte, acabar tudo essa semana. Mas o importante é que a gente tenha uma boa chance de vencer, com certeza, vencer com muita chance o primeiro turno ainda nessa semana que começa hoje aqui na Câmara. Ao longo do dia também houve negociações em torno da proposta. O Partido Novo decidiu apresentar um destaque para tentar reincluir os estados e municípios no texto. Estados e municípios não tem como ficar fora. Estados e municípios é a mesma coisa que você de repente está doente, vai fazer uma operação, opera meio, deixa um pouquinho lá. Não dá. Nos bastidores, muito se tentou um acordo para que as regras de aposentadoria para policiais federais e rodoviários federais sejam mais brandas. Mas até o fim da tarde, não havia acordo entre governo e Centrão para que esse destaque fosse apresentado. A sugestão pode rachar a bancada do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, já que muitos foram eleitos com a ajuda dos profissionais da segurança pública. A única mudança admitida pelo governo foi de alguns acertos na situação
participação das mulheres e das professoras. Em relação às mulheres, está tendo algumas conversas entre a nossa equipe econômica e a bancada feminina para fazer alguns ajustes, mas não é nada que tenha um grande impacto. Para garantir apoio, o governo vem liberando recursos via emendas parlamentares desde o início de julho. O dinheiro vai direto para as bases eleitorais, pela indicação dos deputados. E por isso é uma moeda de negociação importante. Só de ontem para cá, o Planalto liberou mais de R$1 bilhão para projetos voltados à saúde. A oposição acusa o governo de compra de votos e disse que vai denunciar Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República por crime de improbidade administrativa. Além disso, vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da liberação do dinheiro. O governo Bolsonaro, de maneira escandalosa, aqui está o Diário Oficial da União, autorizou o empenho de valores da ordem de R$1 bilhão. Além da irresponsabilidade administrativa, porque tem municípios aqui que recebem 3, 4 vezes o mesmo crédito, este governo está comprando votos com cheque sem fundo. A prática conhecida como toma lá da cá foi classificada como normal pelo presidente. Tudo que é liberado está no orçamento. Então eu gostaria de liberar tudo que está no orçamento. E quando acontece uma situação como essa, é normal. Olha, a gente segue acompanhando a votação da reforma, porque inclusive as negociações continuam tanto no Palácio do Planalto como na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nesse momento ele não está nem no plenário, ele voltou para a residência oficial para negociar mais alguns pontos, tanto da reforma quanto dessas emendas que os parlamentares também querem voltar para suas bases, né, Amanda? São esses destaques, essas mudanças serão colocadas em votação as que houver acordo entre os partidos de centro e centro-direita e já acordo sobre um destaque para mudanças no tempo de contribuição das mulheres, mais uma suavização nas regras das mulheres que têm um tempo de contribuição menor, de 15 anos. Enquanto isso, líderes do Centrão também se reúnem com o Planalto para garantir a liberação dessas emendas aí parlamentares que a gente viu no final da reportagem. A gente segue acompanhando e te informa assim que surgir as próximas novidades. Cresce o apoio à reforma da Previdência entre os brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje aponta que pela primeira vez mais gente se diz a favor do que contra a proposta. De acordo com a pesquisa, a virada a favor da reforma se deu principalmente entre os eleitores de Jair Bolsonaro. Em abril, a fatia dos brasileiros que eram contra a reforma era de 51%. Na pesquisa realizada em junho, caiu para 44%. Já o apoio à proposta subiu de 41% para 47%, ultrapassando o percentual de contrários. 6% não sabem ou não responderam e 3% das pessoas se disseram indiferentes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O Instituto ouviu 2.086 brasileiros em 133 cidades entre os dias 4 e 5 de julho. Em entrevista ao É-Notícia, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, fala pela primeira vez na intenção de construir uma base aliada do governo Bolsonaro após a votação da reforma da Previdência. Segundo ele, isso será possível com a nova articulação política sob o comando do general Ramos, o ministro da Secretaria de Governo. O É-Notícia vai ao ar hoje, à 00:30, com a Amanda Klein. O governo vai construir uma base aliada? Tende a isso, essa é a tendência. Não fez isso até agora. O senhor acha que essa é a tendência? Essa é a tendência e esse, eu posso falar pela liderança do governo na Câmara. Esse é o meu desejo, que a gente consiga chegar ao ponto de ter, mantendo os princípios básicos daquilo que o presidente defende, né, que a gente consiga construir uma base que garanta a aprovação dos nossos projetos, das nossas visões. E como é que seria essa base? Como é que o senhor enxerga o desenho dessa base? Quantos deputados, quantos partidos? Partidos de centro e centro-direita? 372 deputados potencialmente podem vir para a base do governo. São Paulo comemorou hoje a Revolução Constitucionalista de 1932, um levante em que o Estado tentou tirar do poder o então presidente Getúlio Vargas e forçar a convocação de uma constituinte. Para recordar a data, todos os anos acontece um desfile no Parque do Ibirapuera, em frente ao mausoléu do Obelisco, obra em homenagem ao movimento.
Além disso, desde 1997, 9 de julho é feriado em São Paulo. O movimento de 32 aconteceu depois que Getúlio Vargas derrubou o presidente Washington Luiz e encerrou o período da chamada República Velha, em que as elites de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. Vargas também havia nomeado interventores em diversos estados, inclusive São Paulo, e fechado o Congresso Nacional. O conflito não durou nem um mês e, apesar da derrota paulista, Getúlio se sentiu pressionado a convocar eleições para uma constituinte, promulgada em 1934. As novas regras do cadastro positivo entraram em vigor hoje, mas ainda de forma incompleta. Para o funcionamento total do sistema, ainda falta um decreto presidencial. A ideia do cadastro positivo é fazer com que os bons pagadores tenham mais facilidade para conseguir crédito na praça, além de juros menores. Pelas novas regras do chamado cadastro positivo, as informações de pessoas físicas e jurídicas vão estar disponíveis automaticamente em instituições de crédito como o SPC e Serasa. O cadastro positivo existe desde 2011, mas sempre teve pouca adesão. Com a inclusão compulsória desses dados, que passa a valer a partir desta terça-feira, bancos e empresas poderão incluir os nomes dos consumidores sem autorização prévia, como já acontece no caso do cadastro negativo, ou seja, com a lista das pessoas inadimplentes. A inadimplência, aliás, é um tormento para cerca de 63 milhões de brasileiros. Está difícil, né? Manter as contas em dia, a gente vai reduzindo, vai cortando o consumo. Seria legal, né, que as pessoas pagassem, né, tudo em dias. Este especialista em custos analisa a medida como positiva, mas alerta para a exposição dos dados dos consumidores. À medida que ele está sendo incluso automaticamente, né, ele já entra nesse ranking, ele entra também numa situação de taxas de financiamentos mais em conta, mais baratas. A desvantagem é uma situação que já vem de 2011, que é a exposição, né? Foram criadas alterações justamente para proteção, né? Então essas proteções vão aparecer agora. Tanto é que a situação relacionada à situação financeira daquele consumidor, ela não vai ser exposta, ela vai ser exposta através de um ranking. O novo cadastro positivo entra em vigor com alguns pontos ainda pendentes de regulamentação. O principal deles é o registro das instituições de crédito junto ao Banco Central. Essas normas complementares ainda dependem de decreto presidencial, ainda sem data prevista. Comprar carne está pesando mais no bolso do brasileiro. Entre os motivos estão as vendas para outros países e o período de seca. A dica é pesquisar e buscar alternativas no cardápio. Na hora de preparar as refeições em casa, a Rosimeire tem que usar a criatividade para substituir a carne no cardápio da família. Eu fico quebrando a cabeça lá em casa. Então eu uso muito ovos, fazendo um suflê de abobrinha, suflê de couve-flor, chuchu, tudo que leva ovos. A dica da Andréia é incrementar as receitas sem pesar no bolso e, ao mesmo tempo, agradar o paladar dentro de casa, mesmo sem carne. O preço está proibitivo. Então, assim, normalmente, à noite, eu só faço assim um ovinho mexido, às vezes põe um presuntinho, queijo, entendeu? Para dar uma incrementadinha. Aí um dia põe um peito de peru, só. Toda essa preocupação é por causa do preço das carnes, que disparou nas últimas semanas. Aqui em Belo Horizonte, uma pesquisa em açougues e supermercados revela que o quilo do pernil, por exemplo, foi reajustado em quase 13% entre maio e julho. Dados mais recentes analisados pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, também indicam essa inflação das carnes. O quilo da carne suína subiu 2,45% no varejo. O da bovina, 1,25% e o do frango, 2,20%. No mesmo período, a inflação média de todos os produtos e alimentos em geral foi de 0,36%. O preço da carne, ele é muito influenciado pelo que acontece no mercado externo.
Recentemente a gente está ouvindo notícias de fim de embargos, no caso da China. As carnes normalmente comprometem cerca de 4% do orçamento familiar. Então, para a dona de casa, é sempre bom ela optar por aquela carne que está com preço mais acessível naquele momento. Uma boa pesquisa pode ajudar muito na hora de economizar. O quilo da picanha, por exemplo, pode variar de R$ 26 a R$ 69. Uma diferença de 160% de uma loja para outra. No caso do frango, a coxa pode custar entre R$ 4 e R$ 13, variação de 220%. Tem que pesquisar porque aqui os preços são exorbitantes, assim, entre uma barraca e outra. A diferença é grande. Com um friozinho, o jeito também pode ser fazer como o seu Décio, que optou pelos caldos. Aqui, o campeão é o de mocotó, bom para esquentar os clientes e as vendas. A venda aumentou bastante, ultrapassou 50% de aumento, porque, como se diz, né, cai a temperatura, é um produto quente, né, e o pessoal, como se diz, sustenta bastante, então a procura é bem maior. Aqui tá bacana, o ovinho de codorna, caldinho aqui é bem servido. Eu com esse caldo de mocotó aqui, do jeito que tá aqui, a carne faz falta não. Tem que aproveitar. Olha, a Vale sofreu hoje a primeira condenação da Justiça de Minas Gerais pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Pela decisão, a Vale está obrigada a reparar todos os danos causados pelo derramamento da lama de rejeitos da mina Córrego do Feijão. O juiz da 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, Elton Pupo Nogueira, não fixou o valor que a mineradora deve pagar, já que, segundo ele, as consequências da tragédia ainda não podem ser calculadas. O valor de 11 bilhões de reais foi mantido bloqueado, mas a Justiça autorizou que metade, cerca de 5 bilhões e meio, seja substituída por outras garantias financeiras dadas pela Vale. Segundo a Justiça, a empresa teve lucro em 2018 de 25 bilhões e o valor bloqueado não impede o desempenho econômico da mineradora. A tragédia em Brumadinho deixou 248 pessoas mortas. Outras 23 ainda estão desaparecidas. No Rio de Janeiro, a Força-Tarefa da Lava Jato prendeu o operador de um dos maiores doleiros do país. Mário Liebman foi preso na manhã de hoje num prédio de luxo em Ipanema, zona sul do Rio, onde mora. Ele é considerado um dos operadores de Dario Messer, apelidado de o Doleiro dos Doleiros, que está foragido desde 2018. Liebman e o filho Rafael mantinham um esquema de lavagem de dinheiro há pelo menos 8 anos. De acordo com o Ministério Público, Mário Liebman atuava como um recebedor de recursos de Messer, por meio de um sistema eletrônico de câmbio negro. A polícia estima que foram lavados quase 32 milhões de reais entre 2011 e 2016. Em delação premiada, o doleiro Cláudio Barbosa, que também trabalhou com Messer, disse que Liebman recebeu pelo menos 13 milhões de reais em espécie em uma loja no shopping Cassino Atlântico, em Copacabana. O filho de Mário, Rafael Liebman, também teria ficado com parte do dinheiro escondido em investimentos imobiliários em áreas nobres do Rio e São Paulo. Hoje o Rafael é dono de 18 apartamentos no Rio de Janeiro, além de alguns terrenos. Então, ficou bastante claro que nenhum dos dois teria como alavancar a Rally a ponto de hoje milionária e dona de tantos imóveis. Delações de 3 filhos do doleiro Mário Messer, Dan, Débora e Denise ajudaram a Força-Tarefa a chegar em Liebman. Foi a colaboração premiada de Dan Messer, filho do doleiro Dario, que possibilitou uma das maiores repatriações do país, 370 milhões de reais. É grave o estado de saúde do cantor gospel Elion Sóstenes. Ele foi baleado na madrugada de ontem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Elion Sóstenes foi atingido na cabeça e no pescoço. Segundo a polícia, ele foi abordado por criminosos em Imbariê, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O cantor foi socorrido por policiais militares e operado em um hospital da região. O estado dele, segundo o boletim médico, é grave. A Polícia Civil está investigando o caso. A principal suspeita é de assalto. Hoje faz um mês que o ator Rafael Miguel e os pais dele foram mortos na zona sul de São Paulo. O assassino da família continua foragido.
A data foi lembrada com dupla tristeza nas redes sociais pela irmã e pela namorada do ator. Isso porque, no dia de hoje, Rafael Miguel completaria 23 anos de idade. A irmã mais velha, Camila Miguel, publicou uma foto de Rafael e do pai comemorando os aniversários que eram próximos e escreveu que hoje deveria ser um dia de festa. Em outra foto aparece também a mãe e ela diz que a dor e a saudade são eternas. Isabela Matias, a namorada do jovem, publicou uma foto de Rafael ainda criança e escreveu: "Tem festa no céu, mas aqui ainda dói". Em outro trecho, ela questionou o fato do assassino ainda estar solto e pediu para que não caia no esquecimento. O assassino é pai de Isabela. Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, está foragido. Ele assassinou a tiros no dia 9 de junho Rafael Miguel e os pais, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. Os três tinham ido levar Isabela em casa. Cupertino era contra o namoro. Câmeras da rua registraram quando o carro da família chegou ao local por volta de 1h40 da tarde. E 2 minutos depois, Paulo Cupertino passa na direção contrária. Foram 2 minutos entre a chegada da família, o assassinato e a fuga dele. Outra câmera gravou uma das vítimas sendo baleada. Cupertino usou vários carros para a fuga, teve a conta bancária bloqueada e é procurado em todo o país. A polícia divulgou fotos dos possíveis disfarces que ele poderia estar usando. Paulo Cupertino já tem passagens por roubo, lesão corporal e ameaça. Segundo o delegado que investiga o caso, algumas são da década de 1990. Criminosos fizeram reféns em um restaurante depois de balearem policiais rodoviários em Piedade, no interior de São Paulo. Cerca de 12 pessoas, entre funcionários e clientes do estabelecimento, viveram momentos de terror. Foram mantidas reféns pelos criminosos por quase 3 horas. Eu tive medo de morrer mesmo. No primeiro momento, medo de morrer. Depois da polícia entrar. Que daí, se a polícia entrar, ia ter troca de tiro, né? Constantemente eles falavam isso, que eles não queriam nada com a gente, que eles queriam apenas saírem vivos, que eles estavam numa caminhada e que a caminhada não deu certo. Eles usaram muito essa frase. O local ficou cercado pela Polícia Militar e Rodoviária Federal, que contaram com o apoio do Comando do Policiamento Ambiental, de Aviação e do GAT. 2 quilômetros da rodovia foram bloqueados. Após uma longa negociação, os 6 bandidos libertaram as vítimas e se entregaram à polícia. Os negociadores fizeram o seu trabalho a contento, tranquilizaram os indivíduos infratores da lei e esses indivíduos também passaram a tranquilizar as pessoas que estavam no interior do estabelecimento. O sequestro começou durante uma tentativa de fuga. Os criminosos tentavam roubar um caminhão na rodovia Regis Bittencourt, na altura da cidade de Miracatu, a pouco mais de 100 quilômetros daqui. Quando a Polícia Rodoviária Federal viu o caminhão parado, tentou abordar e foi recebida a tiros. 2 policiais foram baleados pelos criminosos que conseguiram fugir e chegaram até aqui, esse restaurante. Um policial foi atingido de raspão e outro nas 2 pernas. Os 2 foram socorridos e passam bem. Na troca de tiros, um dos bandidos também foi atingido no braço. Segundo informações da polícia, os criminosos fazem parte de uma quadrilha de roubo de cargas. O caminhão transportava quase R$1 milhão em agrotóxicos. Susto em um parque de diversões no interior de Minas Gerais. A grade de proteção de um brinquedo apresentou problemas em pleno ar. As imagens feitas pelo celular mostram o momento em que uma das portas do brinquedo, conhecido como kamikaze, se abre em movimento. A cena foi gravada neste domingo, mas, segundo testemunhas, o problema teria voltado a acontecer na noite de ontem. Ninguém ficou ferido. O parque itinerante foi montado em 7 Lagoas, que fica a pouco mais de 1 hora de Belo Horizonte. O local foi interditado pelos bombeiros e pela prefeitura até nova avaliação técnica que garanta a segurança. De acordo com a prefeitura, a empresa responsável apresentou toda a documentação exigida dos brinquedos antes do parque ser autorizado a funcionar. Após 3 dias de buscas, um drone localizou o corpo do instrutor de surf que desapareceu no mar em Ubatuba, litoral de São Paulo. João Vitor dos Santos foi encontrado a cerca de 1,5 km do local onde foi visto pela última vez.
Os bombeiros resgataram o corpo do jovem de 20 anos e encaminharam para reconhecimento da família no IML de Ubatuba. João tinha ido ao litoral norte de São Paulo para gravar vídeos para a página de esportes dele na internet. Essas imagens, feitas por um comerciante que estava com um grupo de surfistas, mostram a força das ondas. O comerciante disse que muitas pessoas chamaram a atenção de João, que teria ignorado os alertas de perigo. Voluntários de São Paulo criaram um projeto para acolher e ajudar refugiados da Venezuela. O grupo oferece aos imigrantes uma nova oportunidade de recomeçar a vida na capital paulista. Para fugir da violência e da crise política que impede o acesso a serviços básicos como remédios e alimentos, milhares de venezuelanos atravessam a fronteira do país para o Brasil diariamente. A primeira parada é o estado de Roraima. Lá, algumas famílias são recebidas em abrigos, outras ficam nas ruas. A transferência para outras regiões é fundamental para as cidades da fronteira não entrarem em colapso. O processo faz parte do programa de interiorização de imigrantes. A família de Tahires chegou a São Paulo no dia 20 de junho. O caminho até aqui demorou 1 ano. Nós vivíamos muito apertados na Venezuela, com muitas necessidades, com saúde, educação e pouca comida. A venezuelana contou com a ajuda de voluntários que arrecadaram dinheiro para comprar as passagens de avião. No aeroporto, o grupo preparou uma grande recepção. Eu não esperava esse reconhecimento. Quando abriu a porta e vi o meu nome e o dela e o pessoal com cartazes, muito bonito a recepção do Fernando e equipe. Hoje, a Tahires, o Héctor e os 2 filhos moram nesta casa de 4 cômodos que é alugada. Tudo que está aqui dentro, como móveis, sofá, geladeira e fogão, eles ganharam de doações. Os voluntários também ajudam com o pagamento do aluguel, além dos custos com alimentação, saúde e transporte nos primeiros 6 meses. Mas, além de todo o material, a família também recebe afeto e atenção de quem quer ajudar. A iniciativa de acolher famílias refugiadas na capital paulista é do Fernando. O projeto Refúgio 343 oferece aos imigrantes a oportunidade de recomeçar a vida. É claro que a nossa intenção é capacitá-los para essa independência, então conseguir emprego, já cuidar da educação das crianças. A gente ajuda eles a olhar para o futuro, mas é muito importante que a gente tenha esse acordo claro de ir tirando a ajuda, para que eles tenham essa autonomia aos poucos. O objetivo do ativista é interiorizar mais 9 famílias. Para isso, o projeto lançou uma campanha na internet para arrecadar R$200 mil. Segundo ele, o custo para ajudar os venezuelanos nos primeiros meses é de cerca de R$20 mil por família. A nossa ideia é todo mundo fazer um pouco. Assim a gente consegue fazer mais e mais rápido, porque a gente quer ver logo essa mudança no mundo. O Brasil é o 6º país da América do Sul mais procurado pelos refugiados da Venezuela. De acordo com a ONU, quase 100 mil vieram para o país. Em todo o mundo, mais de 3 milhões de venezuelanos vivem no exterior. A família faz parte dessa estatística, mas hoje está feliz com o recomeço. Somos uma família muito unida. Aprendemos a valorizar mais, valorizar a companhia de cada um. A luta de uma recém-nascida contra uma doença rara mobiliza a população de Portugal. O custo de um dos remédios do tratamento chega a R$9 milhões. Os detalhes com o repórter Peterson Isidoro. Neste momento, a Matilde domina as atenções do país. Aliás, muitas campanhas, muitos eventos. A Matilde que o apresentador se refere é esta bebê de apenas 2 meses. A menina já virou um símbolo de luta pela vida aqui em Portugal. Foi num dos programas mais populares da TV portuguesa que a mãe revelou quando percebeu que havia algo diferente com a filha. Senti que havia qualquer coisa que não era igual ao irmão. Mas, pronto, a gente vai... Peço desculpa. A gente vai tentando pensar que
Não é nada. Matilde nasceu com um tipo mais agressivo de atrofia muscular espinhal, uma doença rara caracterizada por atrofia muscular progressiva, paralisia e perda de força. O quadro piorou rapidamente e a pequena foi parar na UTI. O remédio capaz de salvar a bebê foi lançado 3 anos atrás por um laboratório dos Estados Unidos, mas ainda está em fase de testes e não foi lançado aqui na Europa. Além deste problema, os pais da bebê, que está internada neste hospital de Lisboa, esbarram em outro grande obstáculo: o preço. O medicamento é o mais caro do mundo. Ele custa 2 milhões de euros, o equivalente a 9 milhões de reais. A alternativa encontrada por Carla e Miguel para arrecadar o dinheiro foi recorrer a uma campanha nas redes sociais. Há uma enorme bondade das pessoas, uma enorme determinação, uma enorme vontade que eu tenho assistido por parte das pessoas. Até semana passada, as doações superaram os 2,5 milhões de euros. Dinheiro suficiente para comprar o remédio. Mas ainda é necessário pagar as despesas do hospital em que a recém-nascida está internada, além do valor de um remédio que começou a ser aplicado hoje para controlar as condições motoras e respiratórias e, assim, estabilizar a doença. Só a primeira dose custou 700 mil euros. Por isso, o governo português já manifestou que vai bancar o tratamento e irá negociar em caráter de urgência a liberação do remédio que pode curar Matilde. Os pais informaram que o valor arrecadado que não for usado será entregue às famílias de outras Matildes, crianças que também são portadoras da doença. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. E a gente volta a falar da reforma da Previdência, expectativa de votação hoje na Câmara dos Deputados. A repórter Carolina Aguiar está lá na Câmara e tem as últimas informações sobre as negociações para essa votação, que pode acontecer nessa madrugada ou pode acontecer amanhã. Carol, as suas informações, por favor. Oi, Mauro. Pois é, a votação está parecendo cada vez mais distante, viu? Como se adiantou antes para a gente, os líderes estão lá na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa reunião ainda não acabou e, pelo que a gente apurou aqui, o problema, o que está dificultando o início dessa votação é a liberação de emendas parlamentares. O que isso quer dizer? Os deputados estão cobrando que o governo não liberou os recursos aos quais eles tinham direito. Essas emendas parlamentares são uma parcela do orçamento que tem a destinação decidida pelos parlamentares, ou seja, vai direto para a base eleitoral, para os parlamentares. Isso é muito importante e o que eles estão reclamando é que o governo não liberou o dinheiro prometido. Lembrando que desde o início de julho o governo já vem acentuando essa liberação de emendas. Só de ontem para hoje foi R$1 bilhão em emendas liberadas, mas os parlamentares estão reclamando que o governo não cumpriu o que foi acordado. E em meio a toda essa negociação, toda essa discussão de reforma da Previdência, quem vem aqui na Câmara amanhã é o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai participar de uma sessão solene em homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, a gente vê aí o presidente tentando se aproximar da bancada evangélica e do Congresso. Mauro, Amanda. Então tá certo, até segunda ordem a votação parece que está mais distante, como a Carol disse. Olha, descongestionar as ruas e avenidas da cidade para melhorar a vida de quem anda de metrô. Nova York vai ser a primeira cidade americana a implantar o pedágio urbano. Acompanhe na reportagem da correspondente Luciana Camargo. Todos os dias, cerca de 6 milhões de passageiros usam o metrô de Nova York. E se a quantidade de gente que passa por aqui é grande, a qualidade das quase 500 estações e dos trens deixa a desejar. O sistema metroviário tem mais de um século, é de 1904. E os trens têm mais de 50 anos. Com o vai e vem sem parar, as 24 linhas que interligam 4 distritos da cidade estão pedindo socorro. O metrô não está dando conta da demanda, não. É comum enfrentar essa superlotação. Geralmente é preciso esperar o próximo trem, que também pode vir lotado. E quando ele não está lotado, atrasa ou para o tempo todo. E essa lentidão atrapalha. A maioria dos passageiros trabalha em Manhattan, o principal distrito da cidade.
Ir de carro seria uma alternativa, mas o problema é o congestionamento. Então, o governo municipal, numa decisão inédita em todo o país, resolveu solucionar os dois problemas. Tirar dinheiro de quem congestiona o trânsito para investir em melhorias no principal transporte público de Nova York. É o pedágio urbano. A partir do final do ano que vem, quem circular com o veículo nas ruas e avenidas do sul de Manhattan vai ter que pôr a mão no bolso e pagar um valor entre R$40 e R$100. Automóveis particulares, carros de aplicativo, táxis e caminhões. Ninguém fica de fora. Com a medida, a prefeitura espera arrecadar R$25 bilhões em 5 anos. A outra questão é ambiental. A ideia é reduzir as emissões de gases poluentes em 80% até 2050. Nossa saúde e a natureza agradecem. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. E ainda falando nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump voltou a insultar o embaixador do Reino Unido em Washington por criticá-lo em correspondências diplomáticas. Trump usou novamente as redes sociais para ofender Kim Darroch. Disse que o britânico é maluco e um cara muito estúpido. O republicano também voltou a criticar a primeira-ministra Theresa May, que deixará o cargo nos próximos dias, pela condução do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Trump a chamou de tola. O presidente americano passou a atacar o governo britânico após a divulgação de telegramas oficiais que revelaram críticas do embaixador a Donald Trump. O chefe da Casa Branca cortou relações com o diplomata e o desconvidou para um jantar oficial em homenagem ao emir do Catar ontem à noite. Morreu hoje, aos 81 anos, o ex-presidente argentino Fernando de la Rúa. De la Rúa teve vários problemas de saúde nos últimos anos. Desta vez, estava internado em estado grave, com problemas cardíacos e renais, e morreu durante a madrugada. O atual presidente argentino, Maurício Macri, lamentou a morte e disse que a trajetória democrática do político merece o reconhecimento de toda a população. Fernando de la Rúa chegou ao poder em 1999. Durante o mandato, enfrentou uma das piores crises econômicas e políticas da história do país. Para conter a crise, decidiu limitar os saques bancários e provocou a revolta dos argentinos, que foram às ruas protestar. A polícia reprimiu duramente as manifestações. Os confrontos deixaram mais de 30 mortos e 400 feridos. Sem apoio, de la Rúa renunciou e deixou a Casa Rosada, sede do governo, de helicóptero. As autoridades da Índia divulgaram um vídeo que registrou os últimos momentos dos alpinistas encontrados mortos na segunda maior montanha do país, o Nanda Devi. A gravação mostra 2 momentos da escalada, ao amanhecer, em que o grupo surge parado na subida, e outro já pela manhã, quando os 7 montanhistas andam lentamente por um trecho estreito rumo ao pico de quase 8.000 metros de altura. As imagens estavam em uma câmera encontrada durante as buscas pelos corpos dos 8 alpinistas no mês passado. Até agora, 7 deles foram resgatados. Às vésperas de enfrentar o rival Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Cruzeiro é alvo de uma nova operação policial. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em endereços do clube e na casa de dirigentes. Um dos alvos da Operação Primeiro Tempo foi a sede administrativa do Cruzeiro. Investigadores e delegados ficaram mais de 8 horas no prédio. Levaram documentos, celulares e computadores. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão também na Toca da Raposa, na sede da torcida organizada Máfia Azul e na casa dos principais dirigentes do clube, o presidente Wagner Pires de Sá e o vice-presidente de futebol Itair Machado. Além da Polícia Civil, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Federal investigam supostas irregularidades financeiras no Cruzeiro. Os suspeitos podem ser indiciados por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de empresas de fachada e até pela venda dos direitos econômicos de um jogador menor de idade. Nas últimas semanas, o presidente e o diretor jurídico do Cruzeiro prestaram depoimento na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. A ação fez parte da Operação Escobar, que investiga vazamento de documentos sigilosos da PF. O Ministério Público informou que o processo corre em sigilo e, por isso, não pode dar detalhes sobre as investigações.
Já a Polícia Civil disse que a operação deflagrada nesta terça pretende reunir mais elementos necessários à investigação. Em nota, a diretoria do Cruzeiro informou que entregou toda a documentação solicitada às autoridades. E no mercado da bola, com a janela de transferência aberta na Europa, os jogadores brasileiros andam em alta, exceto o Neymar, que está em guerra declarada com o Paris Saint-Germain. Guerra total, disse o Esporte. Guerra PSG-Neymar no mundo deportivo. Com os ânimos entre PSG e Neymar quentes desde antes da Copa América, o clube francês não tem medido palavras para tratar sobre a situação do atacante e seu interesse em voltar ao Barcelona. Depois da entrevista bombástica do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que falou em não aceitar atitudes de celebridades na equipe, o Le Parisiense divulgou uma entrevista exclusiva com Leonardo, diretor esportivo do PSG. O dirigente disse que está claro para todos o que Neymar quer e que no futebol você diz uma coisa hoje e outra amanhã. Falou que teve apenas contatos superficiais com o Barcelona e ainda que o PSG quer confiar em jogadores que desejam ficar no clube e sem pensar que estão fazendo um favor. Se para Neymar o Barcelona ainda é um sonho, para o goleiro Neto é uma realidade. O brasileiro foi apresentado hoje na Catalunha. Disse que é a pessoa mais feliz do mundo e que está vivendo um sonho. Outro que está em alta na Europa é Alisson. Após ser escolhido o melhor goleiro da Copa América e conquistar a Liga dos Campeões com o Liverpool, o jornal Gazeta dello Sport acredita que Alisson é um grande concorrente a conquistar a Bola de Ouro. Na Inglaterra, quem se apresentou ao Arsenal foi Edu Gaspar, que deixou a comissão da seleção brasileira. Edu, que já jogou nos Gunners, será diretor técnico do time principal. O torcedor do Inter resolveu juntar a paixão pelo time com o esporte favorito, o ciclismo. Ele vai até Montevidéu de bicicleta para assistir ao jogo contra a Nacional do Uruguai no dia 24 de julho. O percurso tem 900 quilômetros, imagine só. Este, de camisa e bermuda em pleno inverno de 8 graus, é o Paulo. Ele é morador de Osório, corretor de imóveis e ciclista. E a baixa temperatura não assusta. No próximo dia 19, ele sai de Osório de bicicleta. E o destino, a cidade de Montevidéu, no Uruguai. Mas e a esposa dele, o que será que acha disso? Loucura. Mas aí eu comecei a ver umas imagens na internet e comecei a ficar preocupada. E até disse pra ele, tu tem certeza que tu vai? Pensa bem, tá muito frio, né? Tu não é muito novinho. A ideia da viagem é unir duas paixões. O pedal de longa distância e o amor ao Inter, o time do coração. O Colorado joga no país vizinho no dia 24 de julho pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas antes de chegar lá, há um longo caminho pela frente. No primeiro dia, Paulo vai de Osório a Rio Grande. São 320 quilômetros. A segunda noite ele passa no Chuí, mas até chegar lá, ele precisa atravessar a reserva do Taim, mais 220 quilômetros. Já no dia 21, são 380 quilômetros pela frente até chegar em Montevidéu. Quando surgiu o jogo do Inter, que o Inter foi parar lá em Montevidéu com o Nacional, aí deu certo. Foi onde eu conseguia juntar as duas coisas, a paixão pelo Inter e o ciclismo, né? Aqui na sala da casa do Paulo e da Alessandra, os sofás deram lugar às bicicletas. Esta aqui é uma de mountain bike e, por ser mais confortável, já está sendo preparada para a viagem de 900 quilômetros. E a bandeira do Colorado e a mochila já estão aguardando para voltar cheias de histórias. Ele fará toda a viagem sozinho e pretende voltar pedalando. Ao todo, são 1.800 quilômetros de estrada. O pessoal tem medo, né? Ah, tu vai de noite, tu vai sozinho. Melhor horário para pedalar é de noite. Tu virar uma noite pedalando e ver o dia amanhecer, eu acho que é a melhor coisa que tem. Não tem igual. As sapatilhas e o capacete já estão à espera. O Paulo, ansioso. E nós desejamos uma boa viagem e uma volta com vitórias. Uma festa para revelar o sexo de um bebê terminou em incêndio na Austrália. O vídeo do incidente foi divulgado pela polícia. As imagens mostram uma fumaça azul saindo do carro, indicando que o bebê é um menino. O casal comemora e sai da frente do veículo, que começa a acelerar.
Várias pessoas gravam as manobras, enquanto a nuvem azul toma conta do local. O carro fica atravessado na pista e começa a pegar fogo. A fumaça azul dá lugar à preta e o motorista abandona o automóvel. O caso aconteceu no ano passado, mas as imagens só foram divulgadas agora. O condutor foi multado e ficou proibido de dirigir por 6 meses. Nos Estados Unidos, o chamado chá de revelação foi ainda mais trágico. Um homem atirou em um alvo para os convidados descobrirem o sexo do bebê. E deu início a um incêndio florestal de uma semana. Ele foi condenado a pagar uma multa de mais de 8 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais. Deu tudo errado. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Até amanhã.